Pode ir. Bom dia a todos, a gente está aqui para mais um Meet the Founders. A ideia dessa sessão é a gente conhecer um pouquinho os nossos investidores, conhecer um pouco dos nossos founders, conhecer a história deles e os business que eles estão construindo. Hoje a gente tem um dia bastante especial, porque a gente tem dois founders de cada empresa, e não só isso, mas gente com bastante história, né? Gente que já montou algumas empresas antes disso. Então, eu vou começar com o Vitor e com o Guilherme, da Sami, depois o Anderson vai apresentar o Marcelo e o Cyber da Cyber Labs, e a gente vai discutir um pouquinho as carreiras, as trajetórias e os negócios que eles estão construindo, tá? Para quem quiser fazer pergunta, vai fazendo pergunta aqui embaixo, tem um botão de Q&A e a gente vai incluindo dentro desse bate-papo para endereçar as questões que vocês têm. Bem, primeiro, obrigado a todos por acordar cedo, fazer barba e estar aqui às 9 horas da manhã para esse bate-papo. Queria começar um pouquinho, Vitor e Guilherme, contando essa história empreendedora de ter feito empresas que já deram certo, que já deram errado. Como é que foi essa jornada? Uma visão super rápida dessa jornada. Você consegue começar, Gui? Bora. Obrigado, Rod. Prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade aqui. Bom, rapidamente, né? Eu comecei minha carreira, tinha uma breve carreira no mercado financeiro nos Estados Unidos, trabalhei em banco, depois eu voltei para o Brasil e comecei que é a primeira rede de post-acute care no Brasil, né? Que é de atendimento de longa permanência, um negócio que fica entre hospitais e home care. Eu comecei esse negócio, foi um pouco do talvez estar no lugar certo na hora certa. Eu conheci esse mercado nos Estados Unidos e aí tinha uma clara necessidade aqui no Brasil, né? Eu comecei esse negócio em 2008. Hoje a empresa chama Clínica Premium Care, tem 8 hospitais, cresce bastante, é um negócio que deu super certo. Eu fiquei lá como executivo até 2014, 2013, por aí 2013, 2014. Aí eu montei um negócio de atenção primária, talvez tenha sido a primeira rede, assim, com visão de montar uma rede grande de atenção primária no Brasil. Já tinha uma visão de que a atenção primária seria um pedaço importante da equação da resolução da saúde, né? Do problema que a gente está resolvendo agora, mas ainda não tinha, o mercado ainda não tinha, eu acho que tinha um desafio cultural ainda muito importante sobre essa temática e a compra desse tipo de serviço, principalmente por operadoras, ainda não estava claro. Essa foi minha segunda experiência como empreendedor. Eu fiquei nesse negócio mais ou menos 3 anos, e aí esse negócio não deu certo, né? A gente não conseguiu achar product market fit, e a gente acabou fechando ele no final de 17, que foi quando eu conheci o Vitor, no final de 17. E dali a gente tomou alguns cafés e aí começou a história da Sam. Mas rapidamente essa é a minha experiência. Estou no terceiro negócio aqui. Um deu certo, o outro falhou, agora no terceiro. E vamos lá, Vitor. Conta um pouquinho da sua e aí, uma vez que vocês se encontram, me conta como é que dois competidores viram sócios. Legal, legal. Obrigado pelo convite, prazer. Então, meu nome é Vitor, sou médico de formação, mas sempre, né, tive uma cabeça para negócio, né, lendo, sei lá, Peter Drucker, Jack Welch desde a adolescência. E durante a faculdade eu comecei a ver que ninguém falava de nada que não fosse de doença, tratamento e o que acontece com o paciente. Doença, tratamento e o que acontece com o paciente. E o resto da saúde não era discutido, né? Assim, de onde veio o medicamento, quanto ele custa, por que o paciente não comprou, por que ele não tomou, por que o plano de saúde não quer pagar. Assim, todo o resto era totalmente ignorado, né? E durante a faculdade eu comecei a me conectar com executivos, né? Eu brinco que eu descobri que quase ninguém recusa dar uma palestra, dar uma entrevista. E com isso eu comecei a montar eventos, organizar eventos com presidentes de hospitais, de operadoras, etc. E isso virou um negócio.
e a gente, em 2014, começou esse negócio full time. Passou por uma fusão logo no começo. Em 2018, a gente vendeu, depois de muito aprendizado, muito sofrimento que o Rodrigo acompanhou. Uma fusão e um turnaround, né? Uma fusão, turnaround, uma venda em 4 anos, né? Exatamente, né? E a gente vendeu para o principal estratégico do mundo, né? Que é uma empresa britânica de 11 mil funcionários, estrelada na Bolsa de Londres, etc. E no meio desse período eu fiz um ano de Força Aérea, fiquei no ITA como tenente militar durante um ano, e trabalhei um período na Califórnia da principal aceleradora de startups de saúde, né? Lá em São Francisco. E aí eu estava como advisor de uma rede de clínicas, o Guilherme tinha fundado essa rede de clínicas, a gente era meio concorrente, né? E aí a gente se conheceu em meio de 17, tentou fazer uma fusão das clínicas, a gente tinha 5, eles tinham 5, e aí a gente não chegou no denominador comum, e os cap tables já estavam muito estragados, porque 3 anos, né, struggling ali com os 2 negócios, e aí os 2 negócios, né, quebraram, mas a experiência de ficar com o Guilherme, a gente, alguns dias em conjunto, tentando criar o business plan da fusão, fez com que, alguns meses depois, com uma nova ideia de negócio, eu ligasse para ele, a gente foi tomar um café na padaria Santa Fé, ali na Vila Olímpia, e falou, cara, temos uma nova oportunidade de negócio aqui, eu acho que você tem com poucas pessoas, né, uma experiência de construir negócio, né, que eu sempre também tentei ver em mim, que era uma habilidade de conseguir fazer estratégia e operação muito bem, ou seja, é muito raro se encontrar pessoas que conseguem sentar numa mesa de investidor e falar do futuro da companhia, da visão, do economics, e amanhã tá treinando recepção, vendo o modelo de remuneração do médico, fazendo folha na mão, né? Então, poucas pessoas acho que têm essa habilidade, e menos ainda tem a experiência, né? E eu tinha tido essa experiência na minha empresa anterior. Eu lembro quando eu falei com o Rodrigo lá, falei, Rodrigo, contratei uma pessoa, como é que eu formalizo? Aí o Rodrigo falou, tem carteira de trabalho? Tem. Manda para o contador, ele resolve. Eu falei, pronto, aprendi a contratar, né? E o Guilherme tinha tido essa experiência nas 2 empresas anteriores, né? Então, acho que a gente já tinha tido essas experiências de construção de negócio do zero, né? Turnarounds e não ter salário para receber, né? Ter dívida, quase quebrar ou quase quebrar. E aí, quando a gente se encontrou e tinha uma visão muito semelhante de mercado, a gente falou, puxa, tem uma oportunidade aqui que os incumbents, né, os players tradicionais não vão, né, endereçar, e a gente viu, né, uma visão do que eu brinco do Nubank dos planos de saúde, né? Então eu acho que aqui tem uma visão clara de construir uma coisa que é transformacional num setor enorme, né? Cheio de desafio, né? Então acho que Mas conta um pouquinho do que vocês estão tentando fazer, qual o problema? Eu acho que o pitch de vocês foi um dos pitches mais estranhos que eu já vi, né? Não tinha PowerPoint, tinha uma lousa e branco, e aí o cara começa falando, olha, a Bíblia diz que o homem não vai viver mais do que 120 anos, e o dia marginal de vida tem custo exponencial. Conta esse pitch, um pouco de qual é a visão, qual é o problema que vocês estão tentando endereçar, né? Legal. Vai lá, Vitor, você que é o cara da lousa, cara. Tá bom, tá bom. É engraçado, quando eu estava na faculdade, escutei uma frase que era assim, no futuro, os homens vão viver até 100 anos e as mulheres não vão morrer mais, né? Porque é longevidade, né? As pessoas envelhecendo, né? A qualidade de vida melhorando, etc. Né? E essa frase parecia verdadeira, né? Em geral, as mulheres vivem mais que os homens, né? E aí você fala, pô, os homens vivem até 100 anos, as mulheres não morrem mais, bom, né? E hoje eu vejo que isso é mentira, né? Se você olhar nos Estados Unidos, é o 2º ano que a expectativa de vida cai nos Estados Unidos, né? Seja por falta de atenção à saúde, seja por obesidade, seja por maus hábitos. Tem uma matéria da CNN falando disso, que é o 2º ano que cai a expectativa, ou seja, a gente não está na nação mais desenvolvida do mundo mirando nesse gol, né? E aí, se você olhar, tem um artigo da Lancet Oncology, né, que é um periódico de câncer, que mostra que, se você olhar as drogas de oncologia, e tem um livro, eu lembro da faculdade, né, eu tinha um livro de patologia do Robbins, que falava assim, se você viver muito, você vai morrer de 2 coisas, câncer ou infarto. Por quê? Porque as suas células se multiplicam a vida inteira, e no final da vida, uma delas vai errar e vai virar um câncer. E você morre. Ou, a partir dos 20 anos de idade, você começa a acumular gordura nas coronárias,
coração, uma hora começa a partir de 20 anos de idade, só vai piorando. Uma hora esse vaso vai entupir, infarto. Então, no final da vida, você morre. Se você ver todo o resto der certo, você morre de câncer ou de infarto. Ponto. E olhando, né, o câncer especificamente, né, se você olhar as drogas de oncologia, se você viver 3 minutos a mais, é R$1 milhão. Viver 1 minuto a mais é R$1,5 milhão. Cada vez que você empurra a curva um pouco para frente, né, o custo é exponencial. Saiu agora uma droga de R$12 milhões, né? Tipo assim, para você viver mais 6 meses, né? Só que isso é para um indivíduo. Quando você joga isso para a população, a conta é impagável. Quem que gerou, na média, R$12 milhões na vida para pagar uma conta é uma parcela muito pequena da população. Ou seja, parece que tem uma barreira ali, né? Que a gente pode falar de radicais livres, a gente pode falar de todas as coisas biológicas, mas parece que a gente estraga muito o corpo ao longo da vida e que tem uma barreira que ali é muito difícil de passar. E aí eu trouxe nessa referência bíblica que eu escutei numa igreja em Las Vegas, que é um versículo da Bíblia que diz que o ser humano não passa de 120 anos. Se você jogar na Wikipedia, você vai ver as velhinhas com 117 morres, 118 morres, 119 morres. Você acreditando ou não, né, parece que tem uma barreira, seja... E Vitor congelou. De um determinado ponto... Estão me ouvindo ou não? Sim. A partir de um determinado ponto, é muito difícil você conseguir pagar essa conta. Ou seja, não é só uma barreira biológica, mas uma barreira de custo. Quem que pode pagar 12 milhões no final da vida por um medicamento? E quando você olha a tradução dessas e de outras coisas para o plano de saúde, você vê a inflação médica com 20% ao ano. Em todos os países do mundo, a inflação médica era 4, 5 vezes a inflação geral. Só que no Brasil a inflação é 4, 5%. Enquanto nos Estados Unidos a inflação média é 1%. E a inflação médica é 5%, ou seja, 1 é a inflação geral, 5 é a inflação médica, 5 vezes a inflação geral. No Brasil, a gente é 4, 5% ao ano, hoje em dia, a inflação médica é 19%. E aí você pega 19, vezes 19, vezes 19, vezes 19, capa do valor econômico, saúde das empresas. Aumentou 158% em 5 anos. Especialmente nos últimos 5 anos, com impeachment, com tudo. O que aumentou 158% nas empresas Fortune 500? Nada. E qual que é o problema? A segunda maior conta de qualquer empresa é saúde. Se você tem funcionários e oferece plano de saúde, você está no setor da saúde. É a frase do Jeff Immelt, que é o CEO da GE, né? E o Warren Buffett fala, cara, a General Motors é uma empresa de saúde com uma fábrica de carros anexa. Por quê? Porque gasta mais saúde que com aço. Starbucks gasta mais saúde que café. Esse é o grande problema que a gente está endereçando, né? Está no mudo, Rodrigo. E como é que vocês estão resolvendo esse problema, né? Porque na hora que a gente olha essa cadeia de saúde, o que não falta é desalinhamento de interesse, falta de dado, falta de transparência. Conta um pouquinho da solução, o que vocês estão vendo e tangibiliza para o pessoal um pouco de qual é o tipo de problema que vocês pegam com o método que vocês estão desenvolvendo. Quer falar um pouco, Gui? Está no mudo também, Gui. Opa, obrigado. Acho que começando nesse ponto, Rod, acho que um exercício que eu e o Vitor fizemos e talvez tenha uma diferença grande, talvez de outras companhias, é que na nossa percepção tem vários problemas, né? Mas um dos principais problemas aqui que o Vitor acabou de descrever tem a ver com desalinhamento da cadeia de valor de saúde, né? E quando você fala de desalinhamento, assim, é uma cadeia de valor opaca, super assimétrica em todas as partes, então, desde do paciente, quem presta serviço e quem paga a conta. Isso tem a ver com o modelo de remuneração e tem a ver com a inflação dos anos 80, né? Que as operadoras, elas ganhavam dinheiro muito com operação de tesouraria e não tinha muita gestão do ponto de vista assistencial, do ponto de vista clínico. E aí a inflação começou a cair e tiveram que começar a mexer no ponto de vista de gestão assistencial. O que aconteceu, fast forward daqui 20 anos para frente, tem uma cadeia de valor que agora começa, na nossa crença, a ir para uma direção correta, mas ela foi muito baseada no sistema de fee for service, né? Então, traduzindo, o que é o fee for service? O paciente entra no hospital e tem lá 300 procedimentos, o médico sugere uma série de procedimentos, às vezes muitas vezes com
mas muitas vezes sem pertinência clínica, ou seja, o paciente fazendo exames desnecessários, né? Prescrevendo exames que não necessariamente fazem sentido para aquela condição clínica. Então, o paciente entra no hospital e não tem nenhum objetivo do ponto de vista do hospital no desfecho clínico dele, e a remuneração desse hospital também não está atrelada ao desfecho clínico dele. Então, quanto mais procedimentos o hospital gerar lá dentro com aquele paciente, maior a conta. Então, o hospital quer subir a conta, o plano de saúde quer reduzir a conta, e o paciente, ele gostaria de ter desfecho clínico. Mas, contratualmente, essas três partes, elas estão absolutamente desalinhadas. Então, um trabalho muito grande que demorou bastante tempo aqui, foi lá atrás, na cadeia de valor, foi, a gente precisa realinhar esse negócio. E aí, quando se fala em realinhar a cadeia de valor, são processos complexos, né? Uma negociação com o hospital para você realinhar os interesses e ir para um modelo de remuneração novo, onde tenha elementos de compartilhamento de risco entre nós e o hospital, para que a gente esteja alinhado no melhor desfecho clínico do paciente. Tem um alinhamento de interesse na atenção primária, na atenção secundária, em redes de laboratórios. Então, de forma que a gente incentive essa rede no melhor desfecho clínico do paciente, compartilhe risco com a gente e tenha compartilhamento de informação. Então, primeiro a gente foi mexer lá na cadeia de valor. Junto com isso, a gente foi trazendo tecnologia para conectar todos esses pontos, né? Então, do ponto de vista de interoperabilidade de sistemas, né? No que a gente está montando aqui, a gente vai conseguir enxergar o nosso paciente a qualquer momento na jornada de cuidado. A gente exige compartilhamento de dados com a nossa rede, então, dessa forma, aquela simetria de informação, opacidade de informação no modelo tradicional não vai acontecer. Então, significa que a gente sempre vai saber onde o nosso paciente está. O nosso time de cuidado consegue navegar esse paciente na jornada mais eficiente para ele do ponto de vista clínico e do ponto de vista financeiro para a companhia. E dessa forma... eu acho que esse é um ponto importante, né, Gui, que normalmente as pessoas não notam. Elas veem essa condução, né, esse general practitioner guiando as pessoas no sistema de saúde como uma barreira de acesso, né? E aí eu me lembro da gente pegar o caso de internação de pronto-socorro na cidade de São Paulo, né? Que tinha 2 ou 3 hospitais que internavam tipo 15% das pessoas que batiam no pronto-socorro. 16, 17. E o resto interna 1,7. Então a gente está delegando a decisão de em qual pronto-socorro o cara vai, mas ele não tem a visibilidade do impacto que isso tem para ele. Um hospital que está internando 16, 17% está enchendo o hospital às custas da saúde do paciente, porque esse paciente não devia estar internado e ele está correndo risco na hora que isso acontece. O hospital, o pronto-socorro, né, eu falo que ele é um restaurante à la carte onde o garçom escolhe o que você vai comer, né, e a conta é aberta. Ele vai lá, antibiótico, raio-x, não sei o quê, não sei... aí no final tá aqui a conta. Só que você tem um incentivo, né? E mesmo que não haja má fé, normalmente o plantonista é o cara em começo de carreira. Então, ele não sabe o impacto, ele não tem a menor ideia do impacto. Eu acho que esse é um ponto super importante, né? O usuário, ele não tem a capacidade, nós aqui, eu não sou médico, né? Então, assim, eu não tenho a capacidade técnica de saber o que eu tenho, né? E aí, a partir do momento que eu vou num pronto-socorro, que talvez seja o mais conveniente perto da minha casa, potencialmente eu posso estar indo para um pronto-socorro que tem uma taxa de internação que tem 15%, 16% de conversão, quando um modelo eficiente deveria ter alguma coisa perto de 4, 3,5, 4, alguma coisa assim. E aí você tem um outro elemento que a gente já escutou de vários executivos do setor, de um tema chamado pertinência clínica. Então você analisa a base de dentro, internada dentro de um hospital, e fala assim, putz, quantos desses pacientes deveriam estar aqui? E existem hospitais que têm pertinência clínica por volta de 60%, ou seja, 40% das pessoas não deveriam estar lá dentro. Então, esses números são absolutamente bizarros e tem a ver com a descoordenação do cuidado, tem a ver com você não saber o que está acontecendo com o seu paciente, em que momento da jornada ele está. Então, acho que tem vários elementos aqui de assimetria, né? Dá dois exemplos. Conta pra gente como é que vocês estão resolvendo isso. Só porque... Perfeito. Dá um exemplo só para concluir essa coisa do pronto-socorro e aí dá o exemplo, né? Minha esposa é médica também, né? Na mesma rede hospitalar em que o Rodrigo comentou, ela levou bronca porque estava pedindo pouco exame.
Ó, tá pedindo pouco exame, tem que pedir mais. Peraí, tem que pedir exame porque precisa, não porque é meta de pedir exame. Ó, pode internar porque tá vazio. Peraí, pode internar porque precisa ou pode internar porque tá vazio? Né? Tem uma frase que diz que um leito de hospital é um táxi parado, taxímetro rodando. O cara tem que botar para dentro. E para dar um exemplo claro, por exemplo, de um consultório, como é que a gente consegue mudar fundamentalmente o custo da saúde mudando incentivo? Dá exemplo. Sou um paciente, vou no Dr. Rodrigo. Dr. Rodrigo, tudo bem? Meu nome é Vitor, eu tô com dor no peito, joguei no Google, falei com a minha vizinha, preciso fazer a tomografia do coração, né? Meu convênio aceita, viu? Tá aqui minha carteirinha, pode fazer, tá? Aí você fala assim, poxa, homem jovem e tal, eu acho que não precisa, né? Mas se eu não pedir a tomografia que ele está fazendo, ele vai no outro médico que vai dar. E eu perco o paciente, perco a receita futura das minhas consultas e tal. Quer saber? Não perco nada mesmo? Vou pedir a tomografia dele. Vai lá e pede a tomografia para mim. Aí no final você vira para mim e fala assim, então, Vitor, seu plano de saúde cobra a tomografia, mas não cobra a minha consulta. A minha consulta é R$600, seu reembolso é 300. Vou te dar 2 notinhas, você manda lá pro plano para pagar a consulta, beleza? Custo total dessa consulta, R$1.000 da tomografia, 600 da consulta, mais uma fraude. Porque mandou 2 notinhas por um único serviço, porque sabe que a operadora não tem analytics para ver isso, tal, para olhar fraude e tal. Outro cenário. O paciente chega, doutor Rodrigo, tudo bem? Meu nome é Vitor, estou com uma dor no peito, joguei no Google, falei com a minha vizinha, preciso fazer uma tomografia. Mas o meu convênio tem coparticipação. Cada vez que eu faço uma tomografia, eu tenho que pagar R$50. Custa 1.000, eu tenho que pagar 50. Para eu não ter que pagar uma coisa que não preciso, eu queria que o senhor, que é médico, me dissesse se eu preciso ou não fazer. Já é um approach totalmente diferente do lado do paciente, porque você organizou o incentivo. A pressão não está mais no médico, fala assim, ó, pede, senão eu mudo de médico. E o médico fica com medo de perder receita e pede um exame que não precisa. Aí você, ao invés de ganhar por consulta, você ganha por mês. E você não está preocupado em perder consultas futuras. Você tem uns indicadores clínicos de boa medicina. Você vira e fala, Vitor, deixa eu examinar. Primeira consulta não teve nem exame. A segunda, fala, deixa eu examinar. Aí examina e tal, olha, levanta o braço, dói? Ah, dói, doutor. Mexe, quando aperta, dói? Dói. Tá na academia? Ah, tu comecei a academia agora, tal, o Thiago, super bom, tal. Pô, isso aqui tá no cara de academia. Você abusou na academia e tá com dor aqui no braço. Aqui não é dor no peito. Ah, doutor, verdade, esqueci da academia, né? Ah, então não precisa fazer tomografia, não. Dá um analgésico semana que vem. Se não melhorar, você vem, a gente avalia se faz tomografia. Beleza? Ah, doutor, obrigado. Fico mais tranquilo. Não preciso pagar meu copay. Você examinou, viu que nada grave. Vou voltar para casa tranquilo. Não preciso ficar 3 horas do Fleury lá esperando o exame. No Einstein, pagar R$50 de estacionamento. Ficar lá esperando um tempão. Ótimo. Volto para casa. Custo total da segunda consulta. R$5 do analgésico. Talvez R$50 por vida por mês que esse cara recebe por carteira, por paciente que ele atende. R$55 aqui versus 1.600 do outro lado. Como ele não fica mandando notinha para lá e para cá, não tem nem chance de fraude. É 1.600 o custo total aqui versus R$55. Aqui foi feito intervenção desnecessária, má medicina, o cara vai perder um tempo no Fleury para nada. Risco clínico, né? Risco clínico. Aqui o cara fez boa medicina, examinou, gastou mais tempo, criou um vínculo com o paciente de confiança, tá todo mundo alinhado. Olha o delta, não é tipo 20% de economia. É 90% de economia. Só que isso é all over the place, né? Isso é para o hospital, se for operador. Então, o que a gente vai? A gente vai entendendo o contexto de cada atendimento e corrigindo os incentivos. E a gordura é bizarra, porque qualquer coisa em saúde é R$50 mil, né? Ah, fiz uma cirurgia, isso aqui é R$50 mil. Ah, ficou internado, isso aqui é 50. É muito caro, né? Então, a gente vem corrigindo, né, com tecnologia. Então, pilar, atenção primária, telemedicina, uso intensivo de dados, usando isso aqui para correção de incentivo, né? Acho que tá no mundo. Conta pra gente aonde vocês estão hoje, né? A ANS saiu tem 2 semanas, estamos botando o produto no mercado. Para quem que vai esse produto? Qual que é o target? Como é que a gente vai daqui para frente? Olha. A gente vai lançar nosso produto. A expectativa é que a gente lance no final da primeira quinzena de novembro. A gente vai lançar um produto focado em PME, então, em geral, abaixo de 29 vidas. Então, a nossa força de vendas ela vai estar mirando muito mais nesse público. E aí, através de parcerias, a gente vai estar olhando empresas maiores. O nosso plano, a nossa rede é no município de São Paulo, e aí com cobertura de urgência e emergência a nível nacional. Esse plano vai ter alguns hospitais, aqui tem
um ou dois hospitais em negociações finais, então a gente não pode aqui divulgar todos os hospitais ainda, mas ela é uma rede um pouco mais enxuta. E aí, pegando no elemento que você trouxe, né, a gente, nesse pilar de atenção primária, talvez diferente do approach acho que do mercado, a gente vai incentivar que o nosso usuário entre em contato conosco, que ele use o time de saúde. Então, é uma inversão na lógica do atendimento. E ele tem o time de saúde dele, né? Ele tem o médico dele. Então, Exato. deu dor de cabeça, ele não vai no pronto-socorro, ele liga para o médico dele. Exato. Esse time está na palma da mão, já vem com um aplicativo de saúde mental junto, logo no onboarding do paciente, então ele faz o onboarding, a gente faz um Health Risk Assessment, esse Health Risk Assessment vai para o time de cuidado, se tiver qualquer tipo de alerta, o time de cuidado já entra em contato com esse paciente, já faz uma primeira, eventualmente uma teleconsulta, pode ser uma consulta presencial, e este time vai navegar o usuário na jornada dele daquele momento para frente, tá? A gente fala que quem paga boleto no celular não volta a pagar no banco, né? Então, assim, a nossa expectativa é que as pessoas fazendo boa medicina pelo celular, né? Com um médico que conhece ela não vai trocar isso por 3 horas de pronto-socorro no AIS, R$50 de estacionamento e uma virose para descobrir que no final era virose e que não precisava ter saído de casa, sabe? E 80% das coisas são básicas e podem ser resolvidas dessa forma, né? Legal, a gente está chegando aqui no final. Conta um pouquinho, se tiver alguma pergunta, a hora é agora, senão eu vou passar para CyberLabs, mas enquanto não vem pergunta, qual que é a visão de longo prazo? Aonde a gente chega? O que vocês vão falar? Putz, check the box, a gente conseguiu fazer o que a gente queria aqui. Vai lá, Vitor. Criar uma experiência de saúde totalmente diferente, né? As pessoas acham que saúde é ter Einstein e Fleury no plano de saúde. Isso não é saúde, né? Isso, na verdade, é só 10% do que deixa alguém saudável, né? Saúde é você ter educação, saúde é você ter cultura, saúde é você ter uma família e relacionamentos saudáveis. A nossa empresa, a nossa missão é criar uma empresa que cuida das pessoas construindo relacionamentos saudáveis, construindo relacionamento com confiança. Hoje as pessoas são infelizes e doentes porque elas têm relacionamentos estragados com os médicos, com o trabalho, com a família, com si mesmos. Uma série de relacionamentos foram quebrados ao longo do tempo e que a gente está reconstruindo, né? Então, oferecer Siri Einstein no seu plano de saúde é só 10% do que afeta a sua expectativa de vida, né? Você está numa família saudável e funcional, você ser produtivo no trabalho sem se desgastar demais, você fazer atividade física, você tem ideia, né? O fator preditivo positivo mais poderoso de expectativa de vida é a escolaridade da mãe, né? E o que os planos de saúde fazem para isso? Nada, né? Mas é o que mais afeta quantos anos a pessoa vai viver, né? Então a gente tem uma visão muito míope da área de saúde e nossa missão é mudar isso. O Felipe mandou uma pergunta aqui, que é médio e longo prazo, vocês pretendem oferecer a sua solução em algum modelo de PPP para governos? É uma boa pergunta. Nunca falamos sobre isso, mas a priori eu falaria não nesse momento. Assim, nunca falamos sobre esse tema. Eu estou respondendo por mim aqui, não pela companhia. A gente tem uma divisão que trabalha usando as nossas engines para consertar sistemas de saúde disfuncionais. Não só no nosso plano de saúde, mas em planos de saúde de terceiros, empresas, etc. Então, onde tiver um sistema de saúde que pode ser corrigido, a gente pode usar nossas tecnologias e a gestão de incentivo para isso. O ponto de vista é que o setor público, vocês sabem, né, tem uma lentidão, riscos, modelos de trabalho que nem sempre são os ideais para uma startup, pelo menos nos primeiros 5, 10 anos de vida. Legal. Gente, super obrigado, Gui, Vitor. Sempre um prazer conversar e ouvir a história. Agora eu vou passar para o Anderson com Marcelo e Monique para bater um papo aqui sobre um pouco do que a CyberLabs está fazendo. Obrigado, Rob. Obrigado, turma. Bom dia, pessoal. Vamos lá? Obrigadão, Rodrigo. Fantástico a história da SAMI. Eu vou ter um trabalho um pouquinho mais difícil aqui e vou repassar para o Salles e para a Cyber aqui, que é a ideia desse programa
é humanizar as equipes fundadoras, né? Contar um pouquinho do dia a dia, do histórico, como que elas se formaram. E, tipicamente, isso começa com um conta a sua história pessoal, o outro conta a outra, né? A profissional até a chegada na fundação da empresa. E dali para frente a gente mergulha no que a empresa faz, qual que é o momento, e principalmente focar no futuro, o que a gente quer construir junto. No caso de vocês aqui é mais complicado porque não é o primeiro negócio que vocês fazem juntos, né? Tem vários e vários casos de sucesso. Então, eu vou reforçar o pedido que eu tinha feito offline para vocês dois. Queria pedir muito que vocês contassem sobre os sucessos, né? Vocês, em geral, pecam no lado da modéstia. Se vocês não fizerem, eu vou provocar de cá de novo. Então, por favor, compartilhem o sucesso, mas compartilhem os perrengues também, né? Nos 2 ciclos anteriores aí. Mas eu queria que vocês contassem um pouquinho antes, não sei que é quase no milênio passado, mas como vocês se conheceram, o que vocês fizeram antes de criar essa equipe incrível que já fez tanta coisa junta até hoje. Vou pedir para você começar, por favor, Monique. Olá, então sou a Monique, mais conhecida como Cyber, engenheira de computação pela PUC-Rio, empreendedora há mais tempo do que eu jamais vou admitir, 20 anos. Conheço o Marcelo da faculdade, a gente se conheceu no final dos anos 90. Nos anos 90, vocês vão se lembrar que celulares eram objetos de novidade, ninguém conhecia direito, e a gente desenvolvia para mobile nessa época. O que tinha para desenvolver para mobile nessa época? Então, a gente basicamente criou uma startup lá na PUC, na incubadora da PUC, chamada Anytime, e o foco dessa empresa era desenvolver aplicativos móveis. Só que na época, que tipo de interface havia? SMS e o app, que ninguém nem vai se lembrar. Acho que minha imagem congelou, mas vocês estão me vendo? Estamos te ouvindo bem. Beleza. E o app era a forma como se acessava a internet naquela época, né? Então, nós desenvolvemos jogos e aplicativos de produtividade. Basicamente, o que hoje em dia qualquer smartphone faz assim que você abre, a gente desenvolveu naquela época aplicativos de leitura de e-mail, leitura de anexo. Você abria documentos Word, PowerPoint, Excel naquele celularzinho preto e verde, nos anos 2000, e ainda tinha uma impressora que você podia levar no seu bolso, que era o fax, que era muito usada na época. Então, você podia imprimir qualquer anexo em qualquer fax que você tivesse perto de você. Isso é só para mostrar que nosso foco sempre foi em tecnologia, inovação, e às vezes a gente estava à frente do nosso tempo, né? Nessa época, a gente também conseguia acessar arquivos no próprio computador, como a gente hoje em dia faz com Dropbox, etc. Enfim, inovação está no nosso DNA. Então, a Anytime foi evoluindo, foi criando parcerias com todas as operadoras, né? Vivo, Claro, TIM, Oi, antes de terem esses nomes, né? Contando ainda na minha história pessoal, eu tirei um período sabático, fui trabalhar, surgiu uma oportunidade de trabalhar numa startup americana chamada Microsoft, e aí eu passei 3 anos trabalhando lá, para desespero do Marcelo. Eu tinha me formado, só tinha trabalhado com as minhas startups, eu queria ver como era uma empresa grande, como funcionava uma multinacional, e aí aproveitei esse períodozinho, aí fiquei lá trabalhando na Microsoft, e aí depois de um tempo não dá, uma vez que você é picado pelo mosquito do empreendedorismo, não tem volta. E aí eu retornei para o Brasil. Nesse momento, a Anytime já havia se fundido com uma empresa de Campinas chamada Compera, e a empresa chamava Compera Anytime. Long story short, Marcelo pode contar o outro lado da história. Essa Que agora caiu de vez. Caiu, né? Eu posso pegar dali. Bem, em resumo, eu e a Cyber, nós somos fundadores da Movile, né? Hoje, nós somos sócios até hoje, então eu sento no conselho da empresa, eu sou diretamente o terceiro maior sócio da empresa até hoje,
E a Movile, para quem não sabe, é a dona do iFood, Wave, Playkids, Simpla, entre outros negócios. São alguns bilhões de reais em GMV por mês, né, hoje em dia. E esse é um negócio que foi fundado, como a Monique falou, em inovação, né? Nós somos engenheiros de computação por natureza, somos nerd raiz, né? Como a gente diz. A gente ama o que a gente faz. Talvez nosso maior erro sempre foi estar um pouco à frente do mercado. Então, em 2010, nós resolvemos ajudar o ecossistema de startups brasileiro. Então, nós fundamos a 21212. A 21212 é análogo ao Y Combinator no Silicon Valley, que a gente é muito próximo, muito amigo do pessoal lá. Nós investimos e aceleramos 56 startups no Brasil. Tivemos 200 milhões de reais em exits até o momento. Foram bem mais do que 20 vezes de retorno para os investidores. Então, a gente acredita que a gente fez um belo trabalho de 2010 a 2015. Tivemos escritórios em Nova York, no Rio. Criamos empresas, tem algumas empresas bem conhecidas como Maxmilhas hoje em dia, PebMed, entre outras. Em 2015, nós resolvemos tirar um outro ano sabático, onde fomos estudar o impacto da tecnologia para o futuro, né? E nesse período, nós começamos a compreender que inteligência artificial poderia ser algo que iria impactar a humanidade muito mais do que mobile foi, ou seja, celular foi, e até mais do que a própria internet foi para a humanidade. Quanto mais a gente mergulhava no assunto, mais a gente compreendia que realmente esse impacto iria vir com tudo. E então eu me mudei para a Europa em 2015. De lá eu tive a oportunidade de ir para a China, para todos os lugares que estava aplicando inteligência artificial, e nós chegamos a uma conclusão de que, na verdade, os chineses estavam usando os dados chineses para resolverem problemas chineses. Os americanos estavam utilizando os seus dados americanos para resolver problemas americanos. E aqui no Brasil, a gente começou a ficar bem preocupado de que a gente não via ninguém liderando essa área no Brasil. Então, basicamente, a história da CyberLabs ela começa no início de 2016, quando a gente começa a fomentar a pesquisa aplicada no Brasil. Então, eu acho que a gente conseguiu uma harmonia entre a pesquisa de alunos de mestrado, de doutorado, pós-doutorado, em tecnologia de ponta, o estado da arte no planeta, e transformar a pesquisa em produtos de acesso em massa. Então, a CyberLabs ela vem trazendo o estado da arte do que existe de mais moderno no planeta constantemente para ser aplicado para as empresas brasileiras. E com esse intuito a gente fundou a empresa em 2017, ficamos em stealth mode até ano passado, foi quando nós nos unimos a Redpoint para justamente lançar no mercado diversas plataformas. E aí a gente pode falar um pouquinho delas daqui a pouco. Joia. Super obrigado. Então, vou pedir aqui, antes da gente começar a falar de CyberLabs, né? No contexto aqui tem que diferenciar, né, Cyber? Quando é CyberLabs, quando é a Cyber. Mas, antes da gente começar a falar de CyberLabs, eu queria pedir para cada um de vocês dois soltar uma pérolazinha para a gente do aprendizado que vocês tiveram nesses muitos anos de empreendedorismo antes da CyberLabs. Sei lá, algo que vocês aprenderam e estão repetindo e algo que vocês aprenderam e estão fazendo diferente agora na Cyber. E antes de vocês responderem, eu só queria lembrar a todo mundo que está assistindo, por favor, se vocês tiverem qualquer pergunta, podem mandar pelo chat. O Pripas está coordenando lá para a gente e a gente vai reservar um tempinho no final aqui para responder quaisquer perguntas que vocês possam ter. Tá bom? Então, vamos lá? Vamos lá. Olha, eu acho que, bem, nós temos milhares de grandes aprendizados, posso dizer, né? Porque
É muito interessante você falar o sucesso, porém ninguém conta os centenas de fracassos e testes e coisa que você tem que aprender no caminho. Mas vamos lá, eu acho que de uma forma grande, eu posso dizer assim, grandes negócios levam tempo, tá? O Brasil ele tem um ecossistema em que você precisa de tempo para construir coisas que sejam bem fundamentadas e que impactem a sociedade. Segundo, ninguém vence sozinho, né? Então você precisa não só de ter grandes aliados apostando junto com você, mas recursos e pessoas extremamente competentes. Então, no caso de inteligência artificial, não é um trainee, não é um estagiário que vai conseguir resolver um problema. E as coisas têm que ser feitas com muita profundidade. Então, realmente, quando a gente está lidando com uma massa de dados, de bilhões e bilhões de dados ao mesmo tempo, por segundo, você tem que ter, digamos, um pouquinho de cabelo branco, experiência em colocar isso de pé. E eu acho que a gente tem, eu acho que dessa vez o que a gente está fazendo é um pouco diferente, é que nós entendemos o ecossistema, a gente entende o acesso ao mercado, porém a gente entende que um fluxo constante de talento de altíssima capacidade é extremamente necessário, né? Então, a nossa grande preocupação com a comunidade tech, ela é um DNA da Cyberlabs, né? Então, na Cyberlabs, a gente está o tempo inteiro fomentando novos engenheiros, novos cientistas, novos mestres, novos PhDs, e a gente fica muito feliz porque a gente vive participando de prêmios internacionais e competindo de igual com várias empresas no mundo. Eu posso dar alguns exemplos aí daqui a pouquinho. Acho que está no mudo. Peraí. Então, na nossa história, o nosso DNA está na inovação. Então, o que a gente tira de melhor, que a gente traz para a Cyberlabs é todo esse conhecimento que a gente teve em 20 anos de criar produtos escaláveis, produtos de escala nacional e internacional. Então, o que a gente aprendeu de bom é isso, é pegar desafios e colocar na prática. Hoje em dia a gente está bastante ligado à academia, então um desafio novo que a gente nunca teve é traduzir esse mundo da academia, dos tempos de academia, dos códigos que a academia entrega, destilar, deixar eles mais bacanas e botar em produção e transformar em produtos que são utilizáveis pela massa. E uma coisa que a gente nunca fez é ter uma empresa inclusiva e diversa. A gente aprendeu bastante nesse tempo que é muito importante ter times totalmente diversos, totalmente com backgrounds diferentes, com histórias diferentes, com gênero, raça, orientação, etc. Tudo diferente, porque no final das contas é uma vantagem competitiva. A gente tem um produto, por exemplo, que faz reconhecimento facial. O nosso modelo que faz reconhecimento facial é o que reconhece melhor pessoas negras, porque nenhuma pessoa na academia, seja nos Estados Unidos, na China, etc., se preocupou em testar o modelo com pessoas negras. No Brasil, é essencial. E aí a gente consegue ter um modelo de reconhecimento facial que dá banho nessa galera aí. Muito bom. E é o pilar da inovação também, né? Se você pensar mentes diversas, consegue colaborar junto para que você crie produto para a massa, que é diversa. Então, isso para nós é tão natural que eu acho que é a essência do que a gente está criando aqui. Né? Joia. Isso, quando a gente estava conversando, você soltou essa uma vez, Salles. A empresa é diversa porque é bom negócio e não porque quer ser diversa, né? Eu achei isso muito bacana, é natural, assim, não é um negócio forçado. Eu achei muito bacana o posicionamento. Vamos agora mergulhar em Cyberlabs, aproveitar o gancho da sala aí com o reconhecimento facial. Conta pra gente a visão original da empresa, mais no jeitão lá de plataforma, de permitir que o pessoal aproveite o que tem de bom sem ter que sofrer com a complexidade, e aí mergulhando no dia a dia agora, com os produtos que a gente está lançando. Eu posso falar de duas plataformas que eu acho que são bem interessantes, né?
A primeira, básica, pessoal, é o seguinte: a gente tem um QApp, que é uma plataforma nossa de reconhecimento facial, e praticamente você poder convidar pessoas, dar acesso a ela a lugares físicos. A gente está digitalizando o mundo físico, tudo com um simples aplicativo. Então, no botão, eu posso convidar alguém para vir visitar meu prédio, ele chega na porta do meu prédio, a câmera reconhece, a porta abre, ou ele escaneia um QR Code e a porta abre, ou ele aperta um botão dentro do app e a porta abre, porque eu sei que o GPS que ele está lá, e ele pode ter acesso ao meu prédio. Então, toda aquela hustle de você convidar alguém ali na portaria, pegar os seus dados, LGPD, a pessoa que entregou os dados não tem controle sobre os dados, tudo isso agora é resolvido com uma solução totalmente digital. Você consegue automatizar qualquer prédio de pequeno, médio negócio ou AAA da Faria Lima, usando devices extremamente baratos na ponta e um aplicativo só. Isso permite com que a gente também tenha vários outros efeitos. Exemplo, eu hoje em dia, na minha casa, quem chega aqui e eu convido, ele abre a porta da minha casa só com a face, mas ele tem um controle remoto da minha casa. Ele pode acender a luz, acender o ar-condicionado, pode fazer o que quiser. E a hora que eu quiser, eu retiro a permissão da pessoa ou a própria pessoa, na hora que não quer mais os dados dela sendo reconhecidos no local, ela sai. Então, a gente está criando uma plataforma que usa o que há de mais moderno no planeta, respeitando a LGPD no Brasil e permitindo que todas as empresas, agora, nesse ano, possam virar em conformidade com a LGPD sem um estresse muito grande. Então, essa é a plataforma de 2020. Repara, a gente tem um pipe constante de inovação para a plataforma para uso em massa. E tem uma coisa interessante que a gente está anunciando nossa plataforma de voz. Né? A gente completou agora, a gente bateu o maior índice de voz do planeta em PTBR, né? Em português brasileiro. Então, não só a fala sintetizada, como a compreensão, né, que é você compreender o que está ouvindo. Imagina NPS de call center, Anderson. Quem é que sabe o NPS real de um call center? Só se você escutasse todas as ligações em tempo real e fosse classificando qual a reclamação, sobre qual produto, ele está satisfeito ou não. Hoje é possível. A gente consegue simplesmente escutar tudo em tempo real e dar uma nota em tempo real sem o usuário final ter que avaliar. E você evita bias. Eu acho que tanto a preocupação maior é bias, né? É bias na reconhecimento facial, é bias no entendimento de voz, e a gente permite também o DNA da voz. Anderson, se você me permite, eu posso fazer uma demonstração rapidinho uma coisa que eu mostrei ontem no Conselho da Ambev? Por favor. Olá, eu sou o Guilherme. E eu sou a Pérola, a voz artificial da Cyberneves. Obrigada a todos pela presença e ao Eduardo Orai por organizar esse espaço para a gente. Obrigada também ao Gereissati, Lacerda, Letícia Kina, Ricardo Melo e Ricardo Melo. Enfim, obrigada a todos presentes nessa ligação. Espera, Pérola, você repetiu um nome. De forma alguma, Gui, é isso mesmo. Eles têm 2 Ricardos Melos. Tudo certo, então. As nossas vozes foram criadas do zero para o português brasileiro, trazendo o tom, timbre e tempos de fala próprios da nossa língua. Tudo isso graças à pesquisa feita no Brasil. A melhor voz sintetizada do planeta em português é brasileira, assim como são as melhores cervejas do mundo. E para mostrar isso e agradecer a Ambev, trouxemos um convidado com uma mensagem especial para vocês. E olha só, ele vai recitar poesia para a gente. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, só para demonstrar um pouquinho do poder do que a gente está falando, pessoal. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O que quer dizer? A gente consegue clonar qualquer voz brasileira, permitindo outro tipo de personalização e atendimento a cliente. Eu posso colocar a Ivete Sangalo falando o nome do cliente, atendendo e resolvendo o problema dele para 200 milhões de brasileiros diferentes. Então, nós estamos entrando numa nova era, pessoal. Uma era em que, primeiro, a gente tem um casamento da pesquisa aplicada a negócio e a gente consegue, como brasileiro, resolver os nossos próprios
problemas, sem depender de soluções estrangeiras. Acho que esse é um grande pilar da CyberLabs, é o trazer o que há de mais moderno constantemente para as nossas empresas. Fantástico. Eu tinha uma pergunta aqui que eu ia pedir para a Cyber contar, que é a oportunidade que a gente teve com as plataformas. Tem uma terceira que eu acho que vai entrar no radar aí agora, o que a gente já vinha trabalhando e como que a empresa conseguiu, não sem esforço, né? Foi um perrengue enorme, o pessoal virando noites, mas como que as plataformas que a gente já vinha trabalhando, porque elas faziam sentido de qualquer jeito, puderam ser reposicionadas muito rápido durante a primeira fase da pandemia, né, para ajudar, e como que a aceleração geral de digital, mas principalmente na parte de acesso e tal, como que isso vai impactar. Eu só vou pedir para você já ir preparando aí, Salles, para responder a sua demo trouxe um assunto que não estava na minha lista aqui, mas acho que é importante você dar um toque sobre LGPD, posicionamento da firma quanto a ethos e tudo mais. Vamos lá. Então, quando surgiu a pandemia, a gente teve que dar uma guinada, a gente teve que dar uma reinventada. Primeiro, trabalho remoto, a gente não tinha esse conceito, tinha algumas pessoas que moravam em Brasília, etc. De repente, a empresa inteira ficou distribuída. Então, a gente teve que rapidamente adaptar o time, tanto a parte gerencial quanto a parte técnica, para juntar essa galera e todo mundo trabalhar em uníssono. Então, a gente usa ferramentas de chat, vídeo e voz online o dia inteiro. Então, o time está muito mais coeso, está muito mais conectado. A gente se fala muito mais do que se falava antes. E o time está muito mais distribuído. Tem gente de norte a sul do país. E aí, quando surgiu o Covid, uma das necessidades mais urgentes que logo no início já surgiram foi a necessidade de medir a temperatura das pessoas. Então, isso era uma funcionalidade que a gente nem tinha imaginado no que, como o Marcelo demonstrou ali, é um software de reconhecimento facial. Então, a gente trouxe da China câmeras infravermelho que adaptava num celular ou num tablet, coloca na porta do parceiro, seja um supermercado, um shopping, um hospital, qualquer lugar. A pessoa se aproxima, mede a temperatura sem contato nenhum. Então, isso foi um outro ponto muito bacana. E libera o acesso reconhecendo o rosto e estando com uma temperatura condizente. Além disso, a gente colocou também um formulário de Covid, que a pessoa responde, que esse formulário é feito pelo departamento médico da empresa. Caso ela seja reprovada nesse questionário, ela é encaminhada para fazer melhores exames e tal. Então, de novo, trazendo essa nossa história de inovação e tecnologia, a gente hoje em dia tem um time muito afiado, uma equipe técnica nota 1000, e a gente lidera pelo exemplo. A gente não é um burocrata que diz o que tem que ser feito. A gente senta junto, mete a mão, faz exemplo. Não está funcionando, vamos lá, a gente faz junto. Eu codifico todo dia. Meu trabalho é codificar. O Marcelo, de vez em quando, faz uns exemplos aí que eu tenho que dar uma limpadinha, mas também dá suas cacetadas. Mas eu acho que também tem um ponto interessante complementando a Cyber, é que nós demos de graça a plataforma nossa de análise de contagem de pessoas na rua para os governos. Então, nós conseguimos hoje, por exemplo, nós temos acesso a todas as câmeras da cidade do Rio de Janeiro, esse é um exemplo, tá? Onde a gente sabe exatamente qual rua tem mais gente agregada, tem mais gente por minuto, né? E isso gerou, sei lá, mais de 150 menções na mídia nesses últimos meses. Ou seja, a gente teve uma colaboração, obviamente, totalmente gratuita para os governos, nós cedemos a nossa tecnologia a ponto deles poderem monitorar o isolamento. E aí, hoje, a principal fonte, eu acho que de notícia ali, de isolamento, pelo menos no estado do Rio, é a CyberLabs. E aí, Anderson, você fez a questão da LGPD, né? Qual o posicionamento oficial da CyberLabs em relação a isso? Primeiro, o dado é do usuário. O usuário tem que permitir o uso e o reconhecimento do dado dele de forma explícita e ele tem que ter controle sobre isso. Então, quando a gente, por exemplo, conta pessoas na rua, a gente jamais identifica uma pessoa, tá? E o QApp, ele veio para, não só como plataforma
brand key app ou como white label cliente final, permitir que as pessoas tenham um controle exato aonde, em que local e que serviço, pode ser também um serviço digital, web e tudo mais, tem acesso aos dados dele e ele pode sair dali a hora que ele quiser, ele pode ter um direito ao esquecimento e a portabilidade do dado a hora que ele quiser, de forma explícita. Então, a gente vem criando esse arcabouço de acordo com a lei e de uma forma extremamente justa, né? Porque as pessoas são donos dos seus próprios dados. Então, quem cede o dado é a pessoa e ela tem que ter controle sobre isso sempre. Muito legal. Eu acho que isso é um paradoxo interessante, que muita gente tem essa preocupação real e por bons motivos, né, com o quanto de informação que já foi coletada de cada um de nós, né? Tem documentários novos aí da Netflix fazendo ondas de revolução e preocupação, associado com a chegada mais forte da inteligência artificial, que é uma disciplina que, na verdade, tem 60, 70 anos que está aí com a gente, mas pouca gente une do jeito que a Cyber está fazendo o uso do AI para empoderar o usuário para cuidar melhor no futuro do que já era feito com os seus próprios dados daqui para trás. Então, esse poderio computacional colocado a favor e do usuário, eu acho isso espetacular na proposta de vocês. Eu queria pedir para a gente aproveitar o restinho do tempo aqui, quase no final. A parte da nossa audiência aqui são investidores nossos, muitos deles investem em venture não só pelos retornos que a classe traz, mas para poder se aproximar, entender melhor o que está acontecendo e, inclusive, aproveitar esse know-how para modernizar, digitalizar, né, os negócios históricos que eles tinham. Então, se vocês puderem contar um pouquinho do que a Cyber pode fazer pelas empresas não digital natives aí, seria bacana. Olha, primeiro nós temos exatamente um centro de treinamento voltado para isso, né? A ideia, eu não mencionei, mas nós somos hoje 70 engenheiros e 17 PhDs na empresa, tá? Então, acho que é o maior grupo de nerds faixa preta que a gente já vivenciou numa única empresa, assim. O que acontece? Nós temos um centro de treinamento que é voltado a fazer um planejamento estratégico junto com as empresas. Eu falei, ontem eu estava apresentando no Conselho da Ambev, mas a gente faz isso com... Acho que a gente já deve ter começado com as maiores empresas do país. E a intenção nossa é, primeiro, ajudar a empresa na estrutura de dados dela interna e depois de como utilizar esses dados para impactar positivamente o EBITDA. Ou seja, priorizar projetos internos que utilizem machine learning ou deep learning, ou seja, AI, de uma forma que gere ou economia de custo ou aumento de receita imediato. A gente acredita que inteligência artificial não deva ser aplicado como algo de posicionamento de marca, e sim como algo que impacta o negócio imediatamente. Para isso, muitas empresas às vezes têm que se preparar, que é ter um data lake, que é estruturar os seus dados internos e cruzar ele com dados externos. A gente ajuda todo esse processo. Então, a gente tem grandes clientes, assim, hoje em dia um dos nossos maiores clientes é o Grupo Eletrobras e também a TIM, são 2 clientes públicos que a gente pode mencionar, em que a gente ajuda toda na questão do planejamento, execução, entrega e botar em produção. A gente não tem a gente tem uma visão muito de a 4 mãos trabalhar com o cliente e criar coisas novas junto com eles. Fantástico. Gente, super obrigado. Eu acho que resgatando meu histórico suíço aqui, terminamos em cima do horário. Vou ganhar um bombom do Pripas dessa vez. Super obrigado, Marcelo. Super obrigado, Monique. E vamos em frente. Sucesso aí para a Cyber Labs. Valeu, gente. Obrigado por mais uma participação aqui no Meet the Founders da Redpoint. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Faz o wrap-up oficial aí, Rodrigo. Não, tá feito. Obrigado e a gente se vê no próximo. Valeu, gente. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.